Bom dia. Tudo bem? Primeiramente, assim, eu gostaria de saudar, pedir desculpa por falar sentado. Geralmente eu gosto de falar em pé, mas fiz uma organização aqui. Espero não me desorganizar ao longo da fala. Quero primeiro saudar, né, a todas e todos os presentes aqui nesse encontro, né, porque é uma imensa alegria e é uma imensa honra para mim estar nessa manhã falando de um tema tão candente, né? Ver tantos educadores aqui nesse segundo encontro dispostos a tratar, a debater sobre a questão racial e elaborar estratégias para a luta ideológica nos espaços de saber nos quais a gente se insere. Meu nome é Wagner Miqueias Félix Damasceno, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, sou filiado ao Sindicato Nacional dos Professores, o ANGS, na seção sindical aqui da UFSC, e sou filiado à CSP com Lutas, a Central Sindical Combativa, que tem se lançado, né, fortemente na defesa dos direitos dos trabalhadores, contra a exploração capitalista e contra todas as formas de opressão. Faço parte do movimento Quilombo Raça e Classe, que é um movimento nacional filiado à CSP com Lutas, né? E preparei assim. Primeiro, tem uma coisa interessante, né? Infelizmente, nossos colegas ainda não chegaram porque estão no trânsito, né? E a questão do transporte público é uma coisa que eu gosto muito de debater em sala de aula, né? É uma das variáveis que mais influenciam na educação. E a despeito disso, é uma das que a gente menos trabalha e menos reflete quando tratamos de educação. Nosso auditório aqui é uma das mostras disso. A questão do transporte público, né, ela atravessa diariamente as nossas salas de aula. Os nossos alunos que chegam exauridos, né, humilhados às vezes por conta de um transporte público tão precário, que tem um corte racial, né, que reforça essa geopolítica da cidade, né, diz respeito à educação. Meus alunos aqui na universidade muitas vezes têm que saem 5 horas, 5 e meia, quando deveriam sair, o horário formal é de saída 6 horas, no caso dos turnos vespertinos, e saem porque precisam chegar nas suas casas. Mesmo aqueles que não trabalham. A questão do transporte público é uma questão candente, é uma variável importantíssima para trabalharmos e levarmos em consideração no nosso dia a dia em sala de aula. Dito isto, né, não vou me alongar aqui, mas é interessante, o professor já começou, né, sobre a reflexão do que é ser negro no Brasil. Né? Ser negro no Brasil, há múltiplos sentidos, múltiplas respostas para essas questões. Né? Ser negro no Brasil é ser maioria, mas está em situação de subalternidade. É construir o país, nosso país, mas ter sua cultura usurpada e alienada pelo racismo. O racismo é uma ideologia perversa, poderosíssima. É uma ideologia que nasceu para justificar uma exploração. O racismo é uma ideologia que justifica uma exploração que acontece de fato. Ele serve para justificar a exploração e aumentar a opressão. Os estereótipos são imagens, né? Os estereótipos dos negros, das mulheres negras, da juventude negra, das crianças negras, são imagens derivadas das ideologias. São meias verdades. São as imagens da realidade postas de cabeça para baixo. As primeiras linhas da história do capitalismo, elas foram escritas, né, em páginas de sangue, de pilhagem, de sequestro, de usurpação. Isso nunca deve ser esquecido. Cumpre dizer que a violência, a pilhagem e a segregação são constituintes das sociedades capitalistas nesse sentido. E vigoram ainda hoje. O capitalismo não consegue abolir essas práticas violentas. Ser negro é sofrer a violência concreta, mas sofrer também a violência epistemológica. Ou seja, a violência nas formas de se produzir conhecimento e nas formas de apreendermos esse conhecimento. A história oficial que nos ensinaram e a história oficial que nós ensinamos ainda é um cortejo dos vencedores de ontem e de hoje. Para os derrotados de ontem e de hoje.
Isso é fundamental entendermos, né? Quando falamos de questão racial, tem um verso que geralmente não tratamos, o eurocentrismo. Poderemos dizer assim, academicamente a gente diz isso, o eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? Basicamente é uma ideologia, uma meia-verdade que busca justificar uma situação de opressão e exploração que é real. O eurocentrismo contou uma história linear, conta-nos uma história linear que vem de uma Grécia branca, pura, racional porque é filosófica, né? E que deságua passa por Roma até o Império Romano e que deságua quase que linearmente numa Europa pura, branca, que vai renascer enquanto a América vai ser descoberta, vai nascer. Isso é uma falácia. O iluminismo, que a gente tão bem conhece e trabalha nos livros didáticos, né, se nomeou como iluminismo, esclarecimento, né, um tempo de esclarecimento, e olhou para trás, né, e disse que aqueles tempos medievais eram tempos de trevas. Nenhum camponês, numa Idade Média, chegaria e diria: meu Deus, realmente eu vivo em tempos de trevas. Essas designações não são feitas por aqueles que vivem e são denominados. São designações posteriores, né? Designaram de Idade das Trevas um tempo, né, cuja Europa vivia sob a supremacia árabe. Isso é importante porque vivemos hoje um cenário, um estudante médio que consegue chegar ao ensino médio na escola pública brasileira, ele está mais habilitado a falar da história da Grécia, da França, da Inglaterra, do que falar sobre a história da África do Sul. Está mais habilitado até do que falar da história de um continente inteiro, o continente africano. Isso é perverso. Isso é perverso demais. A libertação passa pela libertação de nossas consciências. A luta ideológica, ela deve ser implacável e organizada. Por isso esse encontro é tão importante, né? Pois demonstra a disposição para mudar essa realidade. Isso é fundamental. E aqui eu quero ressaltar a responsabilidade que nós, educadores, os colegas aqui, temos ao tratar nessa empreitada. Porque ensinar a história afro-brasileira e indígena no ensino superior, a gente tem as disciplinas de relações étnicas e raciais, né? É uma responsabilidade tremenda para instrumentalizar os nossos alunos, preparar os nossos alunos para o enfrentamento diário, para a disputa ideológica que eles enfrentam no dia a dia. E não só isso, é preparar nossos alunos para a resistência física frente a esse genocídio que furta, que tira nossos alunos de salas de aula. A Lei 10.639, né, ela foi, e a Lei 11.645 são frutos de grandes acúmulos, de grandes lutas. É uma grande conquista. Isso é fundamental celebrarmos nesse dia. Mas que se encontra obstaculizada por questões fundamentais. Fundamentais remete a fundo. Existem questões de fundo que são necessárias de serem discutidas. Hoje o Brasil destina 44% do PIB previsto na lei orçamentária para o pagamento da dívida pública. É como um trabalhador que ganha R$2.000 e tem que pagar R$900, aproximadamente R$900 de dívida ao Banco do Brasil. E tem que viver e sustentar sua família, né, com o que sobra. Não dá. É uma batalha histórica dos trabalhadores de educação pelos 10% do PIB para a educação. Mas, infelizmente, o governo federal hoje não acatou. O projeto atual de 10% do PIB para a educação prevê que seja acatado, seja regulamentado até 2024. E que haja destinação não só para o ensino público, mas para o ensino privado. Como previsto no PNE. Isso é o que está previsto e foi aprovado agora no PNE e bastante saudado. Isso deve ser combatido, porque isso nos afeta. O mundo burguês é um mundo de tratados e declarações.
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? As declarações das Nações Unidas, né? O mundo burguês é um mundo de tratados e declarações que tenta impor por decreto a igualdade e a liberdade entre os seres humanos, relegando a desigualdade aos porões da vida social. Por isso a importância de políticas reparadoras e ações afirmativas, porque elas desvelam a desigualdade real. Elas desvelam a desigualdade real, muito bem pontuada na fala do nosso colega. É importante entendermos, é fundamental saudarmos essas políticas, que são frutos da mobilização. Mas é importante entendermos que as conquistas dos trabalhadores dentro do capitalismo, elas são voláteis. O que isso significa? Elas podem evaporar. Se a gente não luta, se a gente não defende e se a gente não busca mais coisas, a gente perde, especialmente em tempos de crise do capitalismo. O capitalismo vive em crise, crise sem fins. A burguesia, os ricos e os poderosos fazem as farras e a conta recai nas costas dos trabalhadores, dos estrangeiros, das mulheres, dos negros, dos homossexuais. Agora na Europa, esse é o cenário. Esse é um cenário que se avizinha para nós. Atualmente, 73% dos estudantes universitários do país não estão em universidades públicas. Eles estão em universidades privadas. Isso é importante pontuar. Dos cerca de 800 mil estudantes universitários, de acordo com a última síntese publicizada do INEP, 800 mil estudantes universitários negros, mais de 500 mil estão em universidades privadas. Isso é uma tragédia social e é uma tragédia racial. A política de crédito estudantil, né, tem se demonstrado uma gigantesca armadilha para a juventude do nosso país, que tenta adentrar nas universidades com o sonho de uma pequena mobilidade social. Formados em instituições de baixíssima qualidade, muitas vezes, eles ingressam no mundo do trabalho depois de 4 anos, fazendo cursos de origem duvidosa, em faculdades de origem duvidosas, se dividindo, né, destinando parte do seu salário parco a essas faculdades. Eles encontram muitas vezes, ao final de 4, 5 anos, o mesmo salário mínimo da onde eles partiram, mas com uma dívida nas costas gigantesca. A precarização das instituições de ensino afetam particularmente os negros. Atualmente, nas universidades públicas, nós temos estamos passando por um processo de precarização gigantesca. Gigantesca. Estamos sofrendo, os hospitais universitários estão sofrendo uma grande ofensiva de privatização dos hospitais universitários, com a criação de uma empresa brasileira de serviços hospitalares, que significa praticamente a privatização dos hospitais universitários, que abrirão para o atendimento privado. Os HUs das instituições federais de ensino estão sofrendo essa grande ofensiva. As nossas conquistas, elas estão obstaculizadas por uma política econômica voltada para os grandes empresários da educação. Essa é a triste realidade. Essa é a triste realidade. Vivemos em um período de grande ataque à universidade pública. O Reúne não conseguiu expandir a universidade com qualidade. Faltam profissionais, faltam materiais e recursos que, por si só, inviabilizam a aplicação de disciplinas como as que nós temos previstas: relações étnico-raciais, educação ambiental. Por si só, inviabilizam. É fundamental levarmos isso em consideração. As escolas públicas, né, sofrem um processo de precarização sistêmico. E isso atravessa a escola de diversas maneiras. Atualmente há um número gigantesco de trabalhadores terceirizados nas escolas públicas. Isso inviabiliza, por exemplo, a elaboração de projetos pedagógicos. Como fazermos debates com a comunidade e na universidade também, sendo que temos regimes jurídicos diferentes para trabalhadores em situações muito mais precarizadas do que outros? É impossível o diálogo. Santa Catarina elegeu o inimigo número 1 da educação,
o inimigo, na verdade, o inimigo número 1 do Serviço Público Federal, né? E a gente vai precisar se organizar. Precisaremos nos organizar, nos somarmos à juventude para enfrentar os ataques que virão. Isso é fundamental. No ensino superior também é uma das grandes tarefas. Por isso é tão importante esse encontro. E quero concluir aqui novamente dizendo a felicidade de ver esse auditório com tantos ativistas, tantos educadores, colegas, né, preocupados em discutir, debater e apontar caminhos para a implementação e para revertermos esse cenário que é cruel. Por isso, eu quero saudar mais uma vez a todas e todos, em nome do Quilombo, Raça e Classe, né, e desejar a vocês, né, um bom encontro, né, sabendo que, com a confiança de que muitos temas serão tratados e muitas discussões serão abertas, e espero que tenham mais iniciativas. E agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Queremos dizer que é o Wagner, as palavras dele também de motivação e também de questionamento, né? Que vai colocar aí algumas brasas no que nós vamos discutir posteriormente aqui. Na nossa programação, nós estamos aqui, obviamente, com a palestra do professor João Carlos Nogueira, mas nós temos um período agora também de intervalo, né, para quem conseguiu chegar aqui mais cedo e tal, e aqueles que estão chegando agora, no cafezinho, né? Nós temos um café que foi programado ali, um intervalo de 15 minutos para o café. Então eu queria convidar todos a tomar esse café em 15 minutos e voltarmos para cá para a gente ouvir a palestra do Nogueira e poder... quando tiver 10 eu já vou chamando, tá, gente? Então eu vou cobrar bastante porque nós temos que acelerar no tempo. Então vamos tomar o café e nós já voltamos aqui para a palestra do Nogueira e depois o nosso debate, para que nós possamos fazer essa parte da manhã aqui. Tá ok? Obrigado a todos por enquanto.